Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Então, amados, esse encontro dos discípulos, eu poderia ter escolhido várias partes da Bíblia que eles têm um encontro poderoso com os discípulos, mas eu quero chegar na pesca maravilhosa. Eu já vou para depois da Páscoa. A gente vai celebrar a Páscoa domingo, mas eu já quero dar um salto à frente. Porque, amados, se tem alguém que eu me identifico na Bíblia é Pedro. Se tem alguém que eu poderia dizer, rapaz, o pastor Joselito parece muito, é com Pedro. E se tem uma lição que Pedro nos ensina que não tem nada a ver com a gente, que Deus usa as pessoas menos prováveis, que Deus usa as pessoas menos capacitadas, que Deus usa os mais fracos, os mais pecaminosos, os mais improváveis, os mais quebrados, lascados. E quando eu digo isso, amados, eu não estou falando, talvez a gente olhe para uma pessoa que seja muito rica, e ela tenha a vida dela financeira saudável, mas talvez ela tenha outras tantas quantas áreas dilaceradas. Sabe, a gente não pode olhar para uma pessoa como um todo, mas a gente tem que entender que Deus, Ele quer entrar em cada área e levar a gente para uma construção em que a gente possa viver o melhor. Sabe, amados, tem ricos que não conseguem dormir, não conseguem ter uma vida em paz, não conseguem usufruir do que tem, não tem uma família estabilizada, não tem um emocional estabilizado. E isso, amados, precisa de Deus nessa área. Vocês estão aqui? Tem pessoas pobres, sabe, amados, que também têm problemas nas mesmas áreas. O que nós estamos falando aqui é porque Deus precisa de um coração. Diga assim, Senhor, pode entrar, de verdade. E, beleza, vamos falar então. Diga, Senhor, pode entrar. Fala assim, pastor, mas Deus já entrou, amém. Mas você já abriu todas as partes do seu coração? Porque um dia Pedro, ele falando, ele diz, santifica o vosso coração. E ele está falando para os crentes. Está escrito, santifica o vosso coração. Sabe o que ele está querendo dizer? Ei, aquele que começou a boa obra, ele só vai terminar no dia perfeito. Sabe, pode ser eu. Estou dizendo que pode ser eu porque teoricamente eu tenho que ser o mais maduro da igreja. Eu estou em processo. Tem áreas da minha vida que Deus está trabalhando. É como se fossem portas que vão se abrindo. Talvez eu não tivesse estrutura há 5 anos atrás para o que Deus está trabalhando na minha vida hoje. Sabe, é como uma casca de cebola, ele vai abrindo, até chegar em miolos mais profundos. Quantas coisas Deus tem tratado na minha vida nos últimos dias, e até o último segundo da minha vida nessa terra, eu vou ser como um aluno na presença de Deus. Ninguém está pronto, ninguém está acabado. Na verdade, nós vamos subir ao céu e vamos continuar lá, aprendendo com o Senhor. Vocês estão nesse lugar ainda? Em João capítulo 21, versículo 1. Queria que vocês abrissem lá. E podem ficar, porque nós vamos até o versículo 21 aí. Nós vamos trabalhar em cima dessa passagem. Não vamos sair daí. Simplesmente dentro desse contexto. E ter um encontro com Deus. O penúltimo encontro. Antes da Páscoa. Domingo é Páscoa. Dia da passagem. E domingo estaremos aqui celebrando o Senhor, no nosso alto de Páscoa. Sabe, amados, deixa eu dizer algo para você. Eu estou apaixonado por Jesus. Não é uma religião, queridos. É uma família, é uma presença. É um Deus vivo que está trabalhando. Eu estou vendo Deus trabalhando no nosso meio. Como é poderoso, irmão, como é lindo. Quando eu comecei falando aqui para você, eu sou um ex-ateu. Sabe, amados, como ex-ateu, a gente sempre é tentado a não acreditar em algumas coisas. Pode parecer incongruente. A minha fé foi algo conquistado. Algo conquistado. Deus sabe que o quanto eu tive que ver Deus agindo. Eu não fui como daquele que teve uma fé simples. Eu fui daquele que tive que ver para crer muitas vezes. Eu fui muitas vezes como um Tomé. Mas graças a Deus que Deus não tem problema com o Tomé. Muitas vezes ele chegou para mim e disse, pode topar, você não quer ver? Veja, pode ver. Porque Ele sabe das nossas limitações. Cada um de nós. Eu sempre tive
que repreendeu uma inveja dentro de mim. Sabe que a inveja que eu tinha dentro de mim? Pessoas que tinham uma fé simples. Eu creio porque creio. Sabe, mas eu acho que eu teria crescido muito mais rápido. Eu já estaria muitos anos-luz da minha vida espiritual se eu tivesse uma fé simples. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez, como um Pedro da vida, eu tive que ver muitas coisas acontecendo. E quando eu digo para Deus, Deus, por favor, se mova na nossa igreja. Talvez é um pedido para Deus para dizer que eu não morra em meu próprio argumento, em meu próprio conhecimento. Porque talvez, querido, se a nossa igreja crescesse por causa da minha boa pregação, eu mesmo ficaria frustrado. Mas quando eu vejo eu pregando algo, mas Deus fazendo muito mais, é Deus me salvando. Vocês entendem isso? É Deus me salvando de mim mesmo talvez. Sabe, amados, como eu amo ver Deus agir, como eu amo ver Ele fazendo coisas além das nossas forças. Oh, rapaz, quando Lígia mandou para mim a mensagem, na verdade foi Mirtes que mandou a mensagem para mim, como eu comecei a me emocionar, me arrepiava todo, sabe? A gente estava indo lá no sítio de Claudenils, que hoje vai ter a Vigília dos Homens, né? Daqui a pouco vai ter a Vigília dos Homens, e nós estávamos indo lá, e eu recebo aquela mensagem, eu digo, uau, não, uau, sabe? E o que eu acho interessante é que Deus faz do jeito dele, né? Ele podia ter arrancado os tumores, né, a tumoração, mas Ele vem e seca. Ele vem e queima. Para o médico, quando abrir, dizer bem assim, peraí, qual foi o remédio que passaram aqui? Que onda é essa aqui? Para estar morto, seco, esse negócio aí dentro. Vocês estão aqui ainda ou não, amados? Mas eu tenho uma notícia boa para dizer para você. O Deus que seca tumor é o Deus que prospera, é o Deus que perdoa, é o Deus que cura qualquer enfermidade. Vocês estão nesse lugar? É crer. Em João 21, versículo 1 diz, depois disto, tornou Jesus a manifestar a seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. Aqui são os 40 dias que Jesus andou ressurreto no corpo glorificado. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Que onda de Torá. Vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos com você. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Jesus, 3 anos antes, se encontra com Pedro e diz, ei, deixa esse negócio aí. Não pesca mais não. Você agora vai ser pescador de homens. Sai desse negócio. Jesus passa 3 anos e meio investindo na sua vida para treinar aqueles homens, para que na sua partida eles pudessem não voltar mais para as redes naturais, mas continuar o ministério dele, pregando agora e pescando homens. Jesus libera eles, para eles multiplicar os pães. Jesus libera eles, ali junto com os 70, para poder, de 2 em 2, pregar o evangelho, libertar de endemoniados, curar enfermos. Eles voltam dizendo que estava acontecendo aquilo. Eles estavam treinados. Mas na hora que Jesus morre, e a notícia que Jesus já tinha ressuscitado, Pedro, com a cabeça quente, com a cabeça estressado, Pedro na sua humanidade, vocês estão aqui comigo, ele debaixo de pressão, ele toma uma decisão, eu vou pescar. Ele volta para onde Jesus pegou ele. Ele volta para o início. Ele não dá continuidade. Algumas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, quando a gente está debaixo de pressão, é o pior momento para tomar posição e decisão. Nunca tome decisão nenhuma debaixo de pressão.
Pastor, o que é que eu faço debaixo de pressão? Produza. Não saia de onde você está, não deixe de fazer o que você está fazendo, não tome nenhuma decisão. Todas as decisões debaixo de pressão, provavelmente, vão levar você para um caminho muito pior do que o que você estava. Não tome decisões debaixo de pressão. Continue trabalhando, continue produzindo e continue fazendo o que você está fazendo. Simplesmente resista ao diabo descansando por dentro. Sabe, algumas vezes a carne vai querer te levar para um lugar que Deus não quer que você vá. Debaixo de pressão, o diabo vai lhe tentar você tomar decisões. Não tome essas decisões. E sabe o que é pior? É que os outros viam em Pedro um líder. Viam em Pedro uma pessoa que eles se escoravam, vamos botar assim. Que eles olhavam, e aí o que é que Pedro vai fazer? Ele diz, bom, eu vou pescar. E os outros disseram, beleza, nós não temos ideia melhor, vamos também. E eles foram. E eles não foram para uma pesca planejada. Eles não pescaram nada, não produziram nada. Porque toda vez que a gente toma decisões debaixo de pressão, a gente não vai produzir nada. Aquelas decisões vão levar a gente para nada. A melhor decisão, além de produzir debaixo de pressão, é se jogar e mergulhar em Deus. Deixar tudo se calar. Quantas vezes as vozes estão gritando, não vai dar certo, não vai dar certo. Como é que pode? Não vai dar certo. Tanta pressão. E eu começo a ir para um lugar. Eu vou dizer qual é o meu lugar. Eu boto um louvor. E eu começo. Rousambraste, Kioso, Yambros Torocosa. Romraste, Kederiflaste, Kioso, Robrosa. E eu começo a adorar o Senhor. E parece que aquela voz começa a diminuir. E aquela voz começa a ficar sem poder. E eu começo a entrar em um lugar. E daqui a pouco eu digo, gente, cadê aquela voz? E agora eu começo a ouvir a voz de Deus. E Ele agora começa a me dar instruções. Vocês estão nesse lugar ou não? Amém mesmo? Um dia desse, uma pessoa entrou no nosso Facebook, Instagram. Parece que está tendo alguma polêmica aí com o pastor, com um negócio de ouro, que não sei o que lá, e do ministério de não sei o que lá. E alguém entrou no nosso Facebook, Instagram, e disse, e o ouro? E esses pastores que estão cobrando ouro do ministério, de não sei da onde, da saúde, da educação, sei lá de onde é. Aí eu tive vontade de responder, eu tive vontade de dizer assim, o pessoal da assessoria manda para mim alguns pepinos. Aí eu disse, me deu vontade de responder, eu já estava com o texto pronto. Disse assim, eu acho que você errou o endereço, né? Eu estava no momento de presença de Deus ali. E o Espírito Santo só fez assim para mim. Só fez assim para mim. Eu disse, ó, tira aí do Facebook e bloqueie. Não perca tempo. Eu não sei se está entendendo isso. Aleluia. Aleluia, irmão. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. A gente tem um papel nessa terra. É aprender a andar como Jesus andou. E se tem uma coisa que eu começo a aprender aqui, é que quando a gente está com a cabeça quente, a gente vai ser tentado a desistir. Tentado a desistir de um propósito, tentado a desistir de algo que Deus está colocando na nossa frente. Talvez a gente começou um projeto, a gente começou um sonho, e a gente entendeu que aquilo foi de Deus. Então na nossa cabeça a gente tem uma tendência a achar que não vai ter problemas. A gente tem uma tendência a achar que tudo vai ser muito fácil. Tem uma tendência a achar que tudo vai ter portas abertas, e de fato vão ter. Mas entenda, tudo que Deus abriu para o homem na terra tinha gigantes. O próprio Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha, Deus abriu uma porta grande para mim, e havia inimigos ali dentro. Paulo fala isso, no Novo Testamento. Entenda, não é o fato que Deus tenha aberto algo para você, que Deus tenha dado uma direção para você, que não haverão ou existirão algo para você transpassar, muito pelo contrário.
Você precisa entender que esse mundo jaz no maligno. Então o diabo, ele é dono, ou ele foi colocado como dono por Adão de muitas coisas aqui na terra. E agora nós estamos tomando posse daquilo que o diabo roubou. Nós estamos chegando lá e dizendo: é nosso, é meu. Vocês estão aqui ou não? Então, quando Deus apontar algo para você, Ele der um projeto, entenda, você vai passar por problemas, você vai passar por processos, por obstáculos, você vai passar por resistência, você vai passar por situações como essa, e você tem que sempre voltar para Deus, você tem que sempre voltar para Ele, que foi o autor desse sonho. Ele é o autor e consumador da nossa fé, mas no meio está a gente. Ele é o autor e consumador, Ele está no início e no fim, mas no meio quem está é a gente. Então você tem que voltar para aquele que lhe deu e que já está no fim, e dizer: Senhor, estou no caminho certo, tá, pode continuar, vai dar certo, pode continuar. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Ok. Sabe, e aqui, como eu falei, há um grande problema, porque outras pessoas estão se baseando conosco. Nossa família, nossos filhos, nossos funcionários, pessoas que acreditam na gente. E se a gente desiste, essas pessoas sofrem junto. E desistir é uma atitude egoísta. Eu vou repetir: desistir é uma atitude egoísta, porque os outros vão sofrer também. E quando Deus propõe para a gente um projeto, quando Ele propõe para a gente algo para a gente fazer, outros estão esperando da gente. E o nosso testemunho vai levantar aquelas pessoas, como foi o testemunho de Jefferson aqui hoje. Sabe, amados, o testemunho de Jefferson é um testemunho para os nossos obreiros, é um testemunho para os nossos líderes, é um testemunho para os nossos irmãos, entendendo que nós somos uma família, entendendo que todos estão colaborando para que o evangelho se propague e que muitas pessoas como Jefferson possam chegar na igreja. Nós temos uma responsabilidade. E sabe, querido, antes de agir, faça o que eu disse: ore antes, busque o Senhor, porque Ele vai lhe dar a direção. Muitas vezes Ele vai dizer para a sua carne: pare, fique quieto, ei, não. Sabe, amados, deixa eu dizer algo. Eu gosto muito de uma história que um amigo meu me contou. Ele desce, né, a profundidades para pegar lagosta. E ele vai com um cabo aqui na cabeça dele. Ele tem uma roupa de mergulho específica, com as botas de chumbo, porque tem alguns lugares que precisa ele chegar, né, com velocidade, e esse negócio ele tem oxigênio, e ele se comunica por meio de toques, né? Um toque é uma coisa, 2 é outra, 3 é outra coisa. Ele se comunica desse jeito. Então eles trabalham com isso, eles fazem isso. Tem alguns que fazem para o esporte. E ele disse que desceu. Quando ele desceu, ele disse que vários tubarões vieram ao redor dele, achando que ele era uma foca, alguma coisa desse tipo. E ele sabia do gingado dos tubarões, que se eles se mexessem, ele tomaria uma mordida ali. Um braço, uma perna, um pedaço, iria ser tirado dele. E ele percebeu aquilo dali. E ele disse o seguinte: ele disse que a única coisa que o Espírito Santo falou para ele, dentro daquela profundeza, foi: fique quieto. Ele disse que ficou quieto. Ele disse: nem respire muito, para que as bolhas não saiam. Ele disse que só ficou quieto. E os tubarões rodando. Ele disse que não podia bater, porque eles podiam puxar de vez, e o tubarão pegava. Ele também não podia respirar muito forte, porque ia sair muitas bolhas, o tubarão pegava. E ele disse que ficou quietinho. Disse que o Espírito Santo dizendo: fique quieto. Fique quieto. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Tem momentos na nossa vida que o Espírito Santo vai dizer o seguinte: só fique quieto. Eu sei que você vai querer se defender. Eu sei que você vai querer falar. Eu sei que você vai querer dizer algumas coisas. Mas deixa eu dizer: só fique quieto. E deixe Deus trabalhar por você. Vocês estão comigo, amados, ainda, ou não estão aqui nesse lugar hoje? Em João 21:6 diz o seguinte: então lhes disse: lançai a rede à direita. Jesus se encontra com eles. Me desculpe, João 21:4, me perdoe, versículo 4. Mas ao clarear na madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, porque estava distante, né? Estavam 90 metros. Então imagine, 90 metros, Jesus no corpo glorificado. E ele dá um grito na margem: filhos,
Oh, aleluia. Jesus é isso. Tendes aí alguma coisa para comer? Rapaz, Jesus é de Torá, velho. Ele diz, respondeu, não. Jesus já sabia. Vocês estão comigo? Algumas vezes, na nossa carnalidade, Jesus vai chegar perto da gente e vai dizer assim, e aí? Está resolvendo do seu jeito? Aí você vai dizer, não. Jesus vai chegar perto de você, vai dizer assim, e aí? Resolveu alguma coisa? Fazer desse jeito? Aí você, não. Mas Jesus não está lhe perguntando isso, querido, para lhe condenar. Ele não lhe condena, ele lhe salva. Ele está querendo que você reflita, para que você entenda que o seu processo, ele não é um processo, como é que eu poderia dizer assim, ele não é, tem um nome que é específico, aprendi recentemente, mas depois eu me lembro. Ele é antiproducente. O processo humano, em muitas situações, é antiproducente, é sem produção. É por isso que o jeito dele é melhor. Parece estranho, mas é melhor. Sabe, amados, eu preciso que a gente possa entender isso hoje. Quando Jesus, ele questiona os nossos processos, ele não está questionando os nossos processos para nos condenar ou nos humilhar. Ele está fazendo isso para que a gente possa rever, que a gente possa refletir e entender que não vai funcionar. Agora, existe algo aqui que eu acho o seguinte: eles não reconheceram que era Jesus. E um dos sinais disso também é porque eles estavam frustrados. Não era só a distância, mas quando Jesus chama de filhos, era para eles terem reconhecido. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor, mas eles não reconheceram a voz de Jesus. Porque quando nós estamos frustrados, com medo, com raiva, com ódio, a gente não reconhece a voz de Deus. Alô, alô, vocês estão aqui nessa noite ainda? Existem vozes dentro de você. Eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou fazer isso. Após eu vou fazer aquilo. Muitas vozes dentro da gente. E Deus está falando. Deus não para de falar, Deus está falando. Só que a gente não consegue ouvir a voz dele. Porque para a gente poder ouvir a voz dele, a gente precisa aquietar o coração. O coração é o ouvido espiritual. Escute isso, por favor, nessa noite. O coração é o ouvido espiritual. A Bíblia diz que Deus não consegue falar com um coração turbado. O que é turbado? Vem de uma ideia de água. Imagine que tenha um lago aqui. Imagine que eu estivesse aqui na beira de um lago. E esse lago fosse transparente. E eu começasse a chover muito forte. Ele não é transparente. Eu estou vendo as pedras, estou vendo os peixes, mas começasse a chover muito forte. Apesar dele ser transparente, quando ele começar a se agitar, a gente não consegue enxergar mais nada. O coração não pode ficar muito agitado. Se o coração ficar muito agitado, a gente não ouve Deus. A Bíblia diz: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o vosso Deus. E muitas vezes a ferramenta da adoração e a ferramenta da oração é só para aquietar o nosso coração. E na hora que a gente chega naquele lugar, Deus ele começa a falar e a gente começa a ouvir. Pode lembrar de todos os problemas que você se meteu. Todos os problemas que você se meteu por falta de sabedoria. Você não consultou Deus. Você não consultou Deus. Você não parou 30 minutos para aquietar o vosso coração. Imagine se você tivesse aquietado. Quantas confusões, coisas erradas que você se meteu ou eu me meti. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não amém? Toda vez que você estiver frustrado, com medo, zangado, com raiva, você não vai conseguir reconhecer a voz de Deus. Sabe, em João 21:6 diz o seguinte, presta atenção nisso. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Eu acho lindo isso, porque eles estavam jogando na esquerda. Imagine um barco, irmão, por favor.
Imagina um barco jogando para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Você já deve ter visto aqueles documentários de pescadores, e eles de fato têm um lado do barco que eles jogam. Eles vão trabalhar de um lado do barco. E Jesus está dizendo, faça todo o processo inverso. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas não é qualquer barco aqui, tá certo? Não é qualquer barco. Você pode entrar na internet e pesquisar que tipo de barco é esse. É um barco de uma proporção mediana, não é um barco pequeno não, entende? Não é um barco, um caiaquezinho, um negócio que está os caiaques. Não, é um barco grande, é um barco grande. Um barco bom, não sei como posso explicar, qual a imagem que você vai ter na sua cabeça, amém? Mas é um barco, não é tão pequeno esse barco. E Jesus está dizendo, mude toda a operação e coloque para o outro lado. Só mude o lado. Vamos bater a real. Não é a questão do lado. Não sei se está entendendo isso. Veja, naturalmente falando, não faz diferença. A única coisa que Jesus queria era prontidão. Porque Jesus começaria aí um processo de retomada ao propósito. E para você entrar no propósito, para você entrar de verdade no plano A de Deus, da produtividade divina, você tem que ter uma coisa no seu coração: prontidão. Entenda, esses homens receberam 3 anos antes um chamado de Torá. Gente, presta atenção. No céu, quando a gente chegar no céu, existirão 12 portas. E cada porta da Nova Jerusalém vai ter o nome de um desses apóstolos. Rapaz, entenda. Esses caras receberam algo para entrar na história. Deixa eu dizer uma coisa, Nietzsche disse o seguinte, olha, Deus morreu. Deixa eu dizer uma coisa, Nietzsche morreu. E morreu de Torá, mas Deus continua vivo. Não, você não está entendendo isso não. Ei, alô, ei, alô, escute. Jean Willis, alguns anos atrás, o deputado, ele disse assim, olha, eu vou fazer de tudo para acabar o cristianismo no Brasil. Ele falou isso. Eu olhei para ele naquele dia e disse, rapaz, ele deveria ter uma meta menor. Gente, boa piada essa. Eu disse, esse cara devia ter uma meta menor. Pelo menos eu acho que ele conseguiria lograr pelo menos um pouco de êxito. Ele queria acabar o cristianismo no Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa. A história foi fendida no meio, antes e depois de Cristo. Um budista, um espírita, que seja lá quem for, quando for estudar a história, vai ter que dizer depois de Cristo. E Jesus está chamando 12 homens para dizer, ei, venha participar dessa nova história comigo. Eu estou chamando vocês para ser eternizados. Eu estou chamando vocês para serem lembrados de geração em geração. Eu estou chamando vocês para serem lembrados no céu. Eu estou chamando vocês para fazer o maior propósito de resgate dessa terra. E esses caras voltaram a pescar. E Jesus, com muita misericórdia, ele diz, eu preciso lá de novo. Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes na minha mente e na minha alma, eu comecei a chorar no pé da minha cama e eu disse, pai, eu desisto. Quantas vezes eu pensei em desistir? Ei, eu já pensei em desistir várias vezes. E Jesus, ele foi até lá. E ele disse, faça desse jeito. Eu disse, mas Senhor, não tem lógica, fazer desse jeito é a mesma coisa do outro. Ele disse, não, porque agora eu estou falando. Eu só quero que você pare de me atrapalhar. Deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é o sucesso dessa igreja? Sabe qual é o sucesso dessa igreja? É só um, eu não atrapalhar Jesus. Não, você não entendeu isso não. A única coisa que eu tenho que fazer nessa igreja, a única coisa, é só obedecer. É só eu não atrapalhar Jesus, que Ele vai fazer as coisas acontecerem. Vocês estão nesse lugar? É só isso. É só isso. Eu só tenho que ser sensível à voz de Deus.
Às vezes Deus manda eu fazer algumas coisas, eu digo, Senhor, e qual é a lógica disso? Ele diz, porque eu estou mandando. E você vai ver. E eu faço. As coisas acontecem. Ele diz, agora vem cá, menino. Deixa eu lhe ensinar algumas coisas. E ele começa a ensinar diante dos seus resultados. Deixa eu dizer uma coisa, não faça do seu jeito. Sempre procure o jeito de Deus para todas as coisas. Meu irmão, Deus, ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Sabe, quando o mundo estava gritando, dizendo, vá para o virtual, vá para o virtual, vá para o virtual, vá para o virtual. Estávamos dentro ainda de uma pandemia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Dentro ainda de uma pandemia, com muitos irmãos ainda em casa. Tínhamos acabado de comprar um sistema maravilhoso, tínhamos comprado câmeras, os irmãos abençoaram, o Espírito Santo disse, é do meu jeito, eu disse, lá, antes de inaugurar a igreja, isso lá no mês de maio para junho, aqui, vocês estão aqui comigo ou não, amados? Do ano passado, o Espírito Santo disse, pronto, acabou as lives, acabou a transmissão do culto. Eu disse, como assim? Ele disse, avise a toda a liderança da igreja, que até eu dar uma segunda ordem, foi assim ou não foi? Que até eu dar uma segunda ordem, vocês não vão mais transmitir, veja o que eu vou fazer. E eu pirei, eu disse, eu estou há 2 anos acostumado já com live, o povo se acostumou com live, o povo está tudo, a gente está se comunicando por live, ainda está na pandemia, como é que vai ser esse negócio? Eles façam do jeito que eu estou dizendo. O mundo dizendo, agora é virtual, venha para cá, venha para a esquerda. Jesus dizendo, não, venha para a direita. Algumas pessoas disseram para mim, pastor, Jonathan, lembra de Jonathan disse? Lembra, Rafa? Pastor disse, é por minha conta. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Você vai ver o que vai acontecer. Vocês estão aqui, amados? Pastores começaram a me ligar e dizendo, peraí, qual foi essa experiência que você teve? Qual foi essa experiência de lá na frente? Vocês estão comigo ou não? Eu entendi qual foi o processo de Deus. Deus sabia a hora que ia acabar a pandemia. Não, você não está aqui não. Deus sabia a hora que ia acabar a pandemia. Aleluia. E Deus sabia que tinha muito crente em muitas igrejas que ia viciar nesse negócio. E Deus estava dizendo, deixa eu dar o pulo do gato para você, vamos desmamar o povo. Ei rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele disse, vamos arrancar esse espírito de medo do povo. Vamos arrancar essa insegurança do povo. Vamos começar a trazer o povo de volta para o aprisco. Deixa eu te dizer uma coisa. Não ande nas estratégias somente do mundo. Pega as estratégias, aprenda. Sabe, irmão Jefferson falou aqui que a nossa igreja ensina sobre técnicas. Nós não somos alienados, não somos loucos. É rede. Jesus usou uma rede. Jesus usou um barco. Ele não desprezou a rede. Ele não desprezou o barco. Mas ele está dizendo, pegue toda essa técnica e no lugar de ser para cá, só bote para cá, porque eu quero que você siga meu comando. Porque quando os peixes começarem a vir, eu não quero que seja você, e você ache que é você, mas que você se lembre que sou eu em você. A única coisa que Deus quer é salvar a gente da gente mesmo. Você sabe o que é isso aqui? Eu sei que muitos ensinam errado, mas você sabe o que é isso aqui? Isso aqui, que a gente vem dizimar e a gente vem ofertar. Isso aqui não é troca, isso aqui não é barganha, isso aqui não é comprar Deus. Não é, irmão. Isso aqui é Deus salvando a gente da gente mesmo. Dizendo assim, olhem, todo mês, se lembrem que financeiramente você só tem o que você tem por causa de mim. Deus só quer ser participativo junto conosco, para que a gente não se desligue dele. Deus está dando comandos que pode parecer que não tem muita diferença. Ô meu irmão, me ame nessa noite, por favor. Às vezes são comandos muito simples. Senhor, 1, 2 passos, não tem peixe. E pois é, dê 2 passos para lá que vai ter. Qual é a diferença? É porque um tem um comando de Deus. E quando os peixes vier, Ele só quer que você lembre que foi Ele que mandou. Não, você não está entendendo. Ele quer participar dos seus projetos. Ele quer participar dos seus sonhos. Ele quer fazer você voltar a sonhar com Ele. A voltar a sonhar e entender que Ele está junto com você.
Sabe aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu queria ter um marido, pastor, eu queria ter uma mãe, um pai, eu queria ter alguém fazendo sombra, pastor, é muita pressão sobre mim. Pois é, você está carregando isso porque você quer. Irmão, me ame nessa noite, porque Ele está dizendo: eu quero estar do seu lado, para que você entenda que você não está só. Sabe, irmão, hoje, além do tamanho da minha cabeça, eu sou cabeça em muitas coisas. E muitas vezes eu me senti assim. Eu disse: Senhor, hoje meu pai tem 70 e alguns anos, minha mãe morreu. Eu estou à frente de uma obra, estou à frente do ministério, eu tenho que dar para todo mundo. Mas quem é que cuida de mim? A gente se sente só. A gente se sente assim: mas quem está cuidando de mim? Sabe? A gente se sente assim: pô, quem está aliviando assim, cuidando de mim, entende? Não sei se está entendendo isso. E Ele começa a me dar esses comandos. E o sucesso vem, algumas coisas vêm. E Ele me chama. Ele diz: filho, não é o sucesso, é o carinho. Meu irmão, me ame no que eu estou dizendo. Tudo isso que eu estou fazendo é só para você entender que eu estou do seu lado. Samuel está indo ali profetizar. E vem um irmão de Davi bem forte na casa de Jessé. Aí Samuel diz: é esse. Aí Deus diz: não, não é esse. Aí vem um segundo: é esse. Aí Deus diz: não é esse. Vem o outro. Daqui a pouco Deus diz: tem um menino. Tem alguém. Ele diz: tem mais alguém aí? Tem um menino de 15 anos de idade. Manda chamar ele. Aí Deus diz: é esse. Um menino, é ele mesmo. Aí acontece, ele unge, aquela coisa maravilhosa. Aí Deus chama Samuel, presta atenção nisso, é muito poderoso. Ele chama Samuel: Samuel, vem aqui. Sabe, você foi usado em profecia, não foi? Foi. A unção desceu, não foi? Foi. Não foi poderoso? Foi. Mas vem aqui para ensinar um negócio que é mais poderoso. Sabe o que é? É o que eu quero ensinar meu coração para você. Presta atenção, por favor. É que eu não escolho segundo os olhos dos homens. Eu escolho vindo do coração. Sabe qual é a mensagem que eu digo ali? É assim: está vendo essa igreja? Irmão, quantos milagres. Eu vou escrever um livro sobre isso. Quantos milagres. Eu estava com o Jonathan na última noite, na penúltima noite mais ou menos. E tínhamos esgotado todos os recursos. Davi está aqui? Eu vi Davi aqui hoje. Davi está aqui? Da bateria? Não. E Rui: pastor, a nossa bateria está velha. Para essa igreja nova. Mas beleza, veja quanto é uma bateria nova. Aí ele disse: 30 mil reais. Aqui 30 mil reais aqui. Aqui dentro, 30 mil reais. Eu disse: John, e aí? Pastor, vai dar. Mas vai dar para sobrar 30 mil. Eu disse: beleza. Do dia para a noite, pastor, o dólar subiu com tudo. E os cabos foi de tanto para tanto. Cabo. Não dá mais. Acabou. Eu disse: como é que eu vou falar para os meninos isso? Não vai dar para comprar. Conseguimos contemplar todo mundo. E os meninos estavam crendo nisso. Foi assim ou não foi? Esses meninos dão o sangue lá no louvor. Queria tanto que a gente tivesse uma bateria nova. Vocês estão aqui comigo ou não? Esses pratos foram feitos à mão. Oh, aleluia. E aí eu disse: Senhor, esse era meu último sonho. Nós entrar na igreja. O Senhor me abençoou com tanta coisa para aquela igreja. E aí eu estou, aleluia, meu irmão, passando ali na BR. E uma irmã liga para mim e diz: pastor, o Espírito Santo mandou lhe perguntar assim: qual é o seu último sonho para entrar nessa igreja? Eu disse: irmã, é uma bateria. E quanto a essa bateria? Eu fiquei com vergonha de dizer.
Eu disse, ligue para Rui e para Davi. Ligue para Davi, Davi sabe mais. Eu fiquei com vergonha de dizer. Ela ligou para mim de volta e disse, pastor, tá pago, eu vou dar. Irmãos, eu vi muitos irmãos que podia ter ajudado, não ajudou. Eu sei, doeu no meu coração. Porque eu queria que eles participassem, entende? Que eles tivessem o orgulho de dizer, eu participei disso. Mas eu entendo que nós vamos trabalhar também com o Tomés, que não acredita de primeira. E meu sonho é que esses Tomés entrem e comecem a acreditar. Aí nessa mesma noite, de tarde agora, 7 horas da noite, eu estou junto com Débora, líder, junto com Dentes do Verbo Café, dizendo, pastor, era tão bom se a gente tivesse aquela cafeteira da Austin, sei lá, que faz não sei o quê, não sei o quê. Disse, qual é a imagem? Ela creu pouco, ela mostrou a imagem X. É essa aqui, pastor. Disse, beleza. E nós rodávamos aqui à noite, dormíamos aqui exatamente aqui, eu dormi aqui. Algumas vezes eu dormi aqui com o Jonathan, não foi Jonathan aqui. Temos fotos disso. Eu estava virado já. E eu me lembro que saí 7 horas da noite dessa reunião com Débora. Muitas coisas ainda estão para se manifestar, essa oferta que nós estamos levantando para esses últimos dias. Ah, Jesus, me ajuda, eu queria tanto mais horas para pregar sobre isso. Eu sei que já está no apelo. Há uma unção tão gostosa nesse lugar. Há uma presença de Jesus tão poderosa aqui. Eu sei que Deus está tratando com pessoas aqui, anestesiando, tocando o coração. Eu sei disso. Acalmando sua alma. Tem pessoas que chegaram aqui tão desligadas, e estão agora atraídas pela presença de Deus. Não é o homem, é a presença que está nesse lugar. E está eu entrando, 9 horas da noite, eu ia tomar um banho para voltar, comer alguma coisa para cá, porque a gente ia ficar até 4 horas da manhã, porque a gente ia puxar cabo aqui. E quando eu estou entrando, aí eu olho para a mesa. Eu digo, não, Senhor, só está de onda. Escute isso. A caixa estava lá na mesa. De uma cafeteira. Aí eu cheguei para Dani. Dani, como foi isso aqui? Ainda disse, não, uma irmã que congregava na igreja. Ela se desviou, ela não está mais na igreja. De vez em quando ela vem. Mas ela disse que comprou para a empresa dela X. E quando ela botou e tomou o primeiro café, ela disse, que café gostoso. Aí o Espírito Santo disse, pois é, não é sua, é da igreja. E ela ligou e ela trouxe aqui em casa hoje, 9 horas da noite, 7 horas, Débora tinha dito para mim, pastor, eu queria uma cafeteira dessa. Eu queria que você entendesse, por favor. Depois dessa construção, não foi a construção. Foi o Deus que esteve comigo durante todos os 12 meses da construção. Eu não sei se você está entendendo isso. A minha maior conquista, a nossa maior conquista, pelo menos para mim, a minha maior conquista. Sabe, não é isso. É eu ter conhecido mais ainda o carinho, o amor e o cuidado do meu pai. Agora eu me lembro que durante todo o tempo, Deus falava cada coisa. Jesus dizia assim, vamos vender pastel. Eu disse, vamos vender. Vamos vender feijoada, vamos vender. Vamos fazer um bingo, vamos fazer. Meu filho vai lá brincar, bota uma bandana na cabeça. Aí tinha pessoas que entravam, e pastor é palhaço agora. Mas para Jesus eu faço algumas palhaçadas. Vocês estão aqui ainda nessa noite? Não é a conquista, irmão. Mas é Deus mostrando o carinho que tem por você. E que Ele quer estar do seu lado. E que você não se sinta só. Ele está com você. Ele só quer que você volte e pergunte para Ele. E aí, Senhor, como é que é? Me permita só terminar de ler aqui. Eu sei que eu já passei bastante. Em João 2, em 21:7 diz, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro,
É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Sabe quando João disse: ei, é Jesus. Escuta isso, por favor, agora. Me ame no que eu estou dizendo, por Jesus. Eu já não vou mais nem ler aqui. Vou agora por mim mesmo aqui. Quando João disse: ei, ei, é Jesus. Pedro, que tinha voltado em depressão, em tristeza, em desistir do projeto de Deus, quando viu Jesus com o carinho dele, de ter ido até ele. Vocês estão comigo ou não? A Bíblia diz que ele disse: é o meu Jesus. Ele pula, ele se lança e sai nadando 90 metros. Ele podia ter esperado o barco chegar, porque o barco chegou. Mas ele disse: eu quero mostrar para ele que eu estou no jogo. Eu quero mostrar para ele que eu estou aqui. Eu quero mostrar para ele que eu estou junto com ele. Veja, todos chegaram depois. Aleluia. Mas ele se jogou. E talvez hoje é o dia de você se jogar. Talvez você estava naquele outro lado, desistindo de tudo. Mas se Jesus está vindo nessa noite para você, talvez é a noite de você dizer: Senhor, sabe de uma? Não é mais do meu jeito. Eu entendi que o Senhor é mais inteligente do que eu. Eu entendi que o Senhor sabe muito mais. Então hoje eu vou me jogar, Senhor. Sabe, eu vou me jogar. E ele se joga. E Jesus começa um papo com ele. Sei que tem muitas coisas que acontecem, não dá tempo de contar tudo, mas eu quero chegar no ponto. Ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Beleza, então apacenta minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo para ele? Ele está restaurando o propósito. Você me ama mesmo? Deixa essa depressão de lado. Deixa essa tristeza de lado. Deixa esses traumas de lado. Deixa eles pequenos. Fazendo como, Jesus? Servindo. Quando você começa a servir no meu propósito, tudo isso vai embora. Começa a ir embora. Vocês estão aqui ainda. Pedro, tu me amas pela segunda vez. Ele disse: eu te amo, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Só que aí é um joguete de palavras. Jesus diz: Pedro, tu me agapau. Você me ama no amor ágape? Pedro diz: sim, eu filéu o Senhor. Eu tenho amor de amigo com o Senhor. Ele diz: não, Pedro, você não está entendendo. Pedro, tu me agapau. Você tem um amor do tipo de Deus por mim. Se você tem, apacenta minhas ovelhas. E a Bíblia diz que pela terceira vez, Pedro se irrita. E a Bíblia diz que ele fica magoado. Eu sei que muitas vezes a gente já ficou magoado com Deus. Muitas vezes a gente fica magoado com Deus. Porque Deus vai chegar um momento da nossa vida e vai dizer: não, não é do seu jeito mais. Se você continuar com essa meninice, se você continuar desse jeito, as portas não vão se abrir. Eu sei que tem momentos que Deus vai pegar a gente como uma criança pequena, você pode ter a idade que for, e vai dizer: sabe por que está fechado? Porque você quer fazer do seu jeito. Mas se você me ama, e de verdade você me ama, que você diz que me ama, e você diz que me segue, então não é mais do seu jeito, é do meu jeito. E se você me ama como diz que você me ama, você não pode me amar só de boca. Você tem que fazer o que eu estou lhe dizendo para fazer. Porque amor só de boca é mentira. Amor tem atitudes. Amor tem linguagem. Amor tem uma forma, tem um jeito. O amor sem atitudes é morto. O amor sem atitudes é vazio. Jesus amou o mundo. Ele amou o mundo de uma forma tão grande. E ele foi para uma cruz e quase não falou nada. Porque ele fez mais do que falou. O amor não se fala às vezes tanto, mas o amor faz muito. Você quer me mostrar que me ama? Apacenta minhas ovelhas. Sabe, querido, quando esses diáconos estão aqui limpando essas cadeiras, quando esses ministros de criança estão lá cuidando das crianças, quando os pastores estão aqui trabalhando diuturnamente, quando está os irmãos aqui na câmera, no louvor, eles estão dizendo: Senhor, eu te agapau. Senhor, eu te agapau. Senhor, eu te agapau, eu te agapau. Quantas vezes um diácono vem para cá triste,
Quantas vezes um diácono vem para cá, muitas vezes vazio, muitas vezes não foi amado, muitas vezes cansado, mas eles deixam isso de lado e dizem: eu vou te servir. E quando sai daqui, sai cheio. Deixa eu te dizer uma coisa, porque quando a gente ama a Deus com atitudes, Ele começa a demonstrar o seu amor por nós. Você pode ser daqueles que vai pregar e vai dizer: Senhor, pastor, mas o reino de Deus não é obras. E a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas a Bíblia diz que uma vez salvos, seremos salvos para as obras. Ele deixa muito claro: você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. Você não pode fazer nada para ser salvo, mas uma vez que você é salvo e cheio de Deus, você produz obras de salvação. Eu quero chamar o grupo de louvor no versículo 21, João 21, 21. Pedro agora está cheio de si, cheio de Deus. E Jesus, ele diz: olha, Pedro, mas deixa eu dizer algo, tu vai sofrer, viu? Comigo tu vai sofrer. Aleluia. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Ele diz: não, nós vamos sim. Aí Pedro faz uma pergunta poderosa. Ele diz: Senhor, e ele? O 21 está aí. Pedro é engraçado demais. Pedro diz: e ele? E João? Espera aí, vou passar por algumas coisas. E João? Eu vou dar uma resposta mais ou menos que Jesus disse: cuida da sua vida, Pedro. Sabe o que ele está querendo dizer? Senhor, o Senhor está me chamando, está queimando de meu marido. Deus está falando com você nessa noite. Não, você não entendeu não. Não, você entendeu não. Aleluia. Talvez você está querendo fazer como Pedro, dizer: olha, para eu tomar essa atitude, eu preciso de João também. Jesus está dizendo: não, eu estou chamando você. Desde conversa. Você não precisa de ninguém para tomar essa atitude. Eu estou chamando você para uma atitude, é você. E meu pai? Não importa, é você. Eu estou chamando você para uma atitude. Não é seu pai, é você. Não é sua irmã, não é seu marido, não é seu filho, é você. E quando você tem esse encontro com Jesus, você volta para o propósito e vai fazer a vontade dele. Queridos, eu amo vocês. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.